a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Assentai-vos, por favor. O livro de Eclesiastes é um dos 3 livros escritos pelo sábio Salomão. Salomão escreveu o livro de Cantares, ou o livro dos Cânticos, ou Cântico dos Cânticos, na sua jovialidade, na sua juventude. Se você pegar o livro de Cantares, você vai ver que é praticamente uma declaração apaixonada de Salomão pela sunamita. E quando a gente é novo, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a nossa cabeça ela é uma. O jovem, ele é, principalmente o adolescente, ele acha que ele é indestrutível. Pode observar, o adolescente ele acha que ele sabe tudo e que ele é indestrutível. Salomão, na sua juventude, escreveu o livro de Cantares, o livro poético, romântico, como você quiser que seja. Na sua meia-idade, ele escreve Provérbios. Provérbios é um livro de conselhos. Salomão, como sábio como era, escreve vários provérbios. E você vai pegar no livro de Provérbios que muitas coisas ele fala a respeito de ouvir muito e falar pouco. Isso na sua meia-idade. Na sua velhice, ou já no final da sua vida, Salomão vai escrever Eclesiastes. Ele vai nos dar uns conselhos de quem já viveu muito e de quem tem o dom da sabedoria. Mas mesmo tendo o dom da sabedoria, Salomão cometeu alguns erros terríveis. Por exemplo, Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. Irmão, que inteligência é essa? Vou te explicar por quê. Por que ele teve tudo isso de mulher? Já parou para pensar? Salomão era o rei, vivia na monarquia. Muitas das vezes ele se casava para fazer alianças políticas, para fazer alianças com outros reis, para ir aumentando a sua, como é que eu posso dizer? O seu domínio, aumentando o seu reino. Só que com isso daí Salomão foi se enroscando com mulheres estranhas, que Deus não queria que ele se misturasse. E no final da vida, ele vem nos dar aqui pelo menos 2 conselhos. Versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Cadê o amigo? 2 pontos. Teme a Deus. O que é temor? O que é temor? Temor, numa linguagem bem chula, é medo misturado com respeito. Teme a Deus por quê? Porque nós devemos temer a Deus. Primeiro, porque Ele é dono de tudo. Segundo, a sua vida e a minha vida está nas mãos dele. Nós só estamos hoje aqui porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. Pode observar, alguns de nós já passamos por alguns vales da sombra da morte. E estamos aqui por quê? Porque lá na hora que a morte disse, eu vou pegar, Jesus disse, ainda não é a hora, não é para tocar, não é para matar. Por quê? Porque eu vou limpar, vou lavar, vou salvar, vou transformar e fazer uma ministra, um servo meu, para fazer a minha obra e levar o meu nome. Aleluia. E aqui, quando eu estava lendo isso aqui, eu percebi
que algumas pessoas têm perdido o temor a Deus. Eu vivo debaixo da graça. Alguns meses atrás, uma amiga da Tatiana me ligou numa chamada de vídeo. Eu estou descobrindo agora como é que funciona a graça. E numa mesa, e cachaça, e vinho, e não sei o quê. Aí eu virei de longe e falei assim: fala para ela que essa graça vai jogar ela na desgraça. Por quê? Porque Deus é justo, irmão, e Deus é santo. E na sua santidade, Ele exige de nós que nós nos esforcemos para ser santos. Amém. Glória a Deus. O fim de tudo é teme a Deus. E o próprio Salomão ele diz: o temor ao Senhor, aleluia, é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Por que muitos de nós não temos mais um temor a Deus? Será que Deus mudou? Será que Deus ainda não é mais o mesmo? Será que Ele não entra mais com justiça? Será que Ele não entra mais com juízo? Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele não deixou de ser santo, Ele não deixou de ser Senhor sobre todas as coisas. Salomão diz assim, e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Quando eu isso aqui, guardar os seus mandamentos, nós temos explícito no Antigo Testamento pelo menos 10, de muitos. E eu separei aqui 3. Primeiro, é o primeiro mandamento, que é o maior de todos. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você põe aí na tela aí, Êxodo 20, versículos 2 e 3. Por gentileza. Êxodo 20, versículos 2 e 3. Aleluia, Deus! Tu é lindo, Senhor, Rei da glória. Aleluia. Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui é Deus falando com o povo. E te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Aqui diz diante, mas em outras versões diz além. Pastor, e aonde que eu estou incluído nesse lugar? Vamos fazer um exercício mental. Não terás outros deuses além de mim. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo alguém, o que eu quero fazer, ou o que é a minha vontade quando eu amo alguém? É de estar perto, é de estar junto. Quer um exemplo disso? Os jovens que estão namorando, que começam a namorar, é uma paixão. Eu tenho que ir, eu tenho que ver. Se eu não ver, eu vou ficar doente. Eu só vejo dia de sábado e domingo. Ele quer estar perto, e liga, e manda. Está tomando banho, o áudio está ligado. Está na escola, o áudio está ligado. Está no carro, o áudio está ligado. Você vai falar com a pessoa? Não, estou falando com o meu amado, estou falando com a minha amada. Quem ama quer estar sempre perto. Eu vou te fazer uma pergunta retórica. Você ama a Deus de verdade? Glória a Deus, aleluia. Você ama a Deus de verdade? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E não querás outros deuses além de mim. E nessa época de pós-modernidade, nós temos colocado alguns deuses na frente do Deus Todo-Poderoso. Quem, pastor? Me dá um exemplo, o maior exemplo. Tem algo hoje em dia que nós não vivemos sem. Está lá, está a conta, está o aplicativo, está o dinheiro, está o SUS, está a Unimed, está tudo. Porém, ele não é e não deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Aonde que você passa mais tempo? Com quem
diz que ama ou com as coisas seculares? Jesus. Aonde que está o nosso temor? Quando eu venho para a casa de Deus, qual que é o meu objetivo? Eu venho aqui para quê? Será que eu venho para adorar? Será que eu venho para adorar de verdade? Eu venho para... Ai, Jesus, vai doer até de mim. Ou eu venho para ficar observando a vida dos outros e falar depois. Irmão, Deus, Ele é santo. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é digno de toda honra. Ele é grande. A Bíblia diz, o profeta diz que os mares cabem na cova da palma da sua mão. A Bíblia diz que Ele abriu a terra no palmo. Então, Deus, nessa grandeza, para Ele trabalhar em nosso favor, o profeta Isaías vai dizer: porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido se viu, nem com os olhos, nem com o ouvido se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que em ti esperam. O nosso problema é que nós não temos esperado em Deus. Por quê? Porque esperar em Deus requer renúncia. Esperar em Deus requer que eu abra mão do meu ego, requer que eu abra mão da minha vontade, requer que eu abra mão do meu querer. E o querer de Deus é o que é de mais importante na nossa vida. E às vezes nós viemos para a igreja e o nosso objetivo não é adorar. É aí que o dia que o culto é ruim, a palavra é dura, Deus não falou. Não é que Deus não falou, é que nós às vezes não viemos com o objetivo de adorar, mas que nós viemos aqui, ainda que cansados, arrastados, fadigados, e dizendo: Senhor, eu estou só em pó, eu não estou aguentando, eu não tenho força. Aí você chega aqui, a porta do céu se abre, o louvor entra na alma, a palavra entra no coração, e você sai dizendo verdadeiramente: esta é a porta do céu, e é o lugar onde Deus se manifesta. Porém, nós precisamos levar Deus a sério. A gente não pode servir a Deus só na sexta, na quarta, no domingo. Servir a Deus é lá fora. É no dia a dia que nós vamos mostrar se Deus é na nossa vida ou não. Então, o primeiro mandamento que eu destaquei é amar a Deus sobre todas. Quando a Bíblia diz sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais do que o marido, amar a Deus mais do que a esposa, amar a Deus mais do que os filhos, amar a Deus mais do que o emprego, amar a Deus mais do que o carro. Na outra igreja que eu fui pastor, tinha um irmão que ele lavava o carro dia de domingo, na hora da escola dominical. Irmão, você não veio, o pastor estava lavando o carro. Um dia ele ficou bravo comigo. Eu falei: você está lavando essa lata velha que o ferrugem come. Não está deixando de buscar Deus, está trocando Deus por uma lata velha. Falei para ele: sabe quem te deu essa lata velha? Deus. E Ele pode te dar muito mais. Mas eu falei para ele: sabe quando que Ele vai te dar muito mais? Nunca. Porque o que Ele te deu, você já trocou e colocou no lugar dele. Alguns de nós, irmão, não somos mais abençoados porque quando a bênção vem, a gente esquece do abençoador. E ele diz aqui, guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O segundo mandamento que eu destaquei: honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Aleluia. E te vá bem. Quem de vocês ainda tem pai vivo e mãe viva? Amém. Glória a Deus. Você tem honrado eles? Pastor, como é?
como é que honra pai e mãe? Respeito. Amém. Por que eu trouxe essa palavra para você? Existem muitos filhos hoje que falam com pai e mãe de qualquer jeito. E com pai e mãe não se fala de qualquer jeito. Eu sou de uma época, eu fui criado pela minha mãe. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Levantava de manhã cedo, benção mãe. Mas eu tenho visto hoje, eu sou pastor e eu preciso dizer isso aqui. Crianças de 2, 3 anos fazem o que quer dos pais. Pinta, emborda e xinga. Ah, pastor, eu não posso fazer nada porque o conselho tutelar. A minha mãe estava com um pano de cozinha no ombro. Eu não sei o que tem nessas pontas aqui, ó. Alguém já passou por isso? Essas pontas de pano de cozinha faziam um calombo na nossa costa. E ele ficava uns 3 dias para sair. Ela estava aqui, ó. Eu disse, mãe, chegava perto dela aqui, ó. Mas era certeza. Eu não precisava nem olhar, eu já acertava na hora. Honrar pai e mãe é respeitar a autoridade materna e paterna que Deus colocou sobre a nossa vida. Tem gente que vai fazer as coisas e não consegue pegar um conselho com a mãe, pegar um conselho com o pai. Pastor, mas o meu pai é cachaceiro, honra ele a si mesmo. A minha mãe não é crente, honra ela a si mesmo. Por quê? Porque Deus não falou para honrar e deu condições. Ele só disse: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e te vá bem. Você pergunta, pastor, por que eu estou indo mal? Você não fala com o teu pai. Você não respeita a tua mãe, você não obedece, você não honra. Aleluia. Aí, vou te falar um negócio aqui agora. Às vezes o pai e a mãe dá de tudo, faz de tudo. Sacrifica o que pode e o que não pode para te abençoar. No dia do aniversário da mãe e do pai, você dá um lenço, dá uma gravata. Escuta o que eu estou te falando de realidade. Aí você conhece o colírio dos teus olhos. 15 dias de colírio nos olhos. É o que, Thiago? Já viu dar um carro? Dá mesmo. A paixão cega. Não, mãe, não é. Não, pai, meu irmão. Antes de você honrar os de fora, honra os de dentro. Vou te contar uma coisa. A sua mãe, só para parir você não imagina a dor que ela passou. Você não imagina o constrangimento que ela teve para parir você, para botar você no mundo. Você não imagina 9 meses de dor, você mexendo no ventre, e a sua mãe a noite inteira sem dormir, sem descansar por sua causa. Então, honra a sua mãe, honra o seu pai, ainda que ele não seja bênção sobre a sua vida, mas honra. Por quê, pastor? Porque é promessa de Deus. Se você honrar, Deus vai prolongar os seus dias e você vai ser bem sucedido. Eu vim para cá desviado em 2001. Conheci essa moça ali e fiquei doido. Pensa num cara feio, filho, mais do que sou hoje. A cara cheia de espinha, parecia pista de terra. Aí ela disse que gostou de mim. Eu falei, gente, se eu perder, eu nunca mais arrumo na vida. O primeiro encontro que eu marquei, eu desmarquei porque eu fiquei com medo, porque eu me senti muito inferior. Eu falei, não vai dar. Na hora que ela veio de perto, ela vai falar, que isso? Não dá certo.
Passou o tempo, quando foi para casar, eu liguei para minha mãe, falei, ô, minha senhora, é o seguinte, a mulher está me pressionando para casar. Como é que eu faço? Ela disse assim, vem cá, você gosta dela? Gosto. Você sabe os problemas dela? Eu estou sabendo. Você está disposto a enfrentar todo? Então, eu te abençoo. Aleluia. A mãe te abençoou, irmão. Esquece, vai dar certo em nome de Jesus. Por quê? Porque a mãe ou o pai, eles têm uma autoridade de Deus sobre a nossa vida. A sua mãe e o seu pai falou, você não concorda, não gostou? Baixa a bola. Amém. Minha mãe, um dia, me fez muito orgulho. Ela chegou por, não sei se foi para o Mateus, ou foi para o Otávio, e disse assim, ó, o pai de vocês nunca levantou a voz comigo. E eu era doido? A morena desse tamanho, a mão dela parecia uma raquete. Você acha que eu tinha juízo? Eu sempre tive juízo. E o terceiro mandamento que eu destaquei aqui, isso aqui tem comprometido algumas pessoas: não dar falso testemunho. Por quê? É muito triste quando você está em algum lugar. Eu estava na Autopeças um dia e alguém me reconheceu. Ô, pastor Gilvão, você é pastor, né? Eu não tenho essa descoberta, né? Você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, conheço. Aquele cara é um pilantra. Aquele cara é um vagabundo. Eu falei, rapaz, não é não, a gente boa. Não é ele. Eu falei, não fala assim não. Foi me dando temor, de verdade. Eu falei, por que você está falando isso? Porque ele fez isso e fez isso comigo e saiu daqui fugido. Não dá falso testemunho, é você ser verdadeiro. É ser quem você é aqui dentro e lá fora. Não usar uma máscara. Não viver uma vida fingida. Por quê? Porque Deus sabe o que está em oculto, irmão. E às vezes nós estamos levando a vida de qualquer jeito e esquecemos que uma hora dessa aí Deus vai pedir conta para nós. Às vezes tem lá em Tiago que fala que a língua ela é capaz de incendiar uma floresta e ela é inflamada pelo inferno. Parou para pensar nisso? Aí faz uma análise. Deus me deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma. Será que a gente não pode agir pela lógica e perceber que Ele quer que a gente olhe mais, escute mais e fale menos? Acabou a reunião ontem na Nascente e eu estou saindo e veio o pastor. Ô pastor Gilvan, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. É para falar. Eu preciso te pedir perdão. Eu preciso te pedir perdão. Eu preciso te pedir perdão. Eu falei, moço, desembucha logo que eu estou curioso. O que eu fiz? O que você fez? Ele falou assim, eu não te ouvi. Como assim não me ouviu? Eu não te ouvi. Ele estava apavorado. Falei, vem aqui, sério? Como você está? Eu gostei do carro assim. Ele falou, pastor, você lembra quando um dia você falou assim, ô rapaz, quase que eu falo mal do santo, não vou ouvir já. Fala menos e escuta mais. Filtre o que você ouvir. Por quê? Porque pode ser que o que você fala mata alguém. Falei, lembro. E aí? Pastor, não fiz o que você falou. Eu falei, que problema foi que você arrumou? Ele falou, pastor, eu vou te contar, porque você é meu amigo e é meu conselheiro. Eu falei, eu estou precisando de conselho também. Conta a miséria. Ele falou, pastor, alguém chegou no meu ouvido e falou isso de tal irmã. Eu falei, e o que você fez? Ah, pastor, eu não aguentei não. Eu não aguentei. Eu liguei para a irmã e briguei com a irmã.
Aí eu olhei para ele assim, dei uma risada. Você está rindo? Eu falei, não fui eu que briguei. Pastor, eu estava tão nervoso, eu estava tão perturbado. Eu falei assim, mas por quê? Você foi envenenado. Irmão, tem coisa, escuta bem isso aqui. Nem tudo que você vê ou que você ouve é para você replicar. Tem coisa que tem que chegar em você, morre em você. Por quê? Porque se a gente replicar vai dar problema. E isso está incluso aqui nos mandamentos. É falso testemunho. Infelizmente tem muito crente hoje que ele é mentiroso, ele é contendeiro, ele gosta de confusão, ele gosta de ver sangue, ele gosta de ver o circo pegar fogo. O pastor está de cá tentando apaziguar e às vezes ele está de lá jogando gasolina, jogando fogo. Não, mas é isso mesmo, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, tá? E vai chegar no corpo do Satanás assim também. Pastor, e o que você me orienta? E depois nós conversamos e eu resolvi, eu falei, vai lá na irmã pessoalmente e pede perdão para a irmã. Por quê? Porque você brigou, você jogou o veneno, você comeu do veneno e envenenou outra pessoa. Irmão, e nós temos que ser vigilantes. Amém. Você que é crente, você que é salvo, você que é liberto, da sua boca, da minha boca, não pode jorrar 2 tipos de água. A nossa palavra é sim e não. A Bíblia diz que o que passa disso é procedência do maligno. Em outras palavras, o que passa do sim e o que passa do não é Deus falando na minha boca, é o diabo. Aí pensa aí, será que nós temos emprestado a boca para o diabo? Irmão, é uma luta. Até que eu sei que eu dirijo igreja, é uma luta para você trazer alguém para a igreja. Aí a pessoa chega na igreja, a primeira coisa que você encontra são os problemas da igreja. Aquele irmão lá, aquela lá, não, nem chega perto. Aquele outro lá, aquele é arrogante, aquele outro lá, nossa, não fala com ninguém. Guarda o que Deus falou. Se não for para ajudar, fecha a boca. Se não for para edificar, não fala. Se não for para semear a bênção, não semeia contenda. Se não for para fazer crescimento do reino, não fala. Mas o que acontece com muitos de nós? É que a gente, eu vou falar, eu tenho que falar. A gente às vezes gosta de ser bajulado. Que jeito, irmão? Se você tiver uma água aqui, tiver aqui uma coisa suja, precisa pedir para alguém limpar? Eu tomo a iniciativa e vou e limpo. E às vezes a gente fica arrumando coisa na igreja, porque a gente quer ser bajulado, quer ser paparicado, quer ser aplaudido, quer receber elogio. E vou te dizer uma coisa, se você receber elogio aqui, irmão, o teu galardão já está aqui. Se você gosta de ser aplaudido aqui, o teu galardão é aqui na terra. Mas se você faz para Deus, você vai fazendo. Você não se importa se tem muita gente, se tem pouca gente, se alguém viu, se alguém não viu. O importante é que quando você chegar nas bodas do Cordeiro, você vai receber o teu galardão, a tua recompensa. Obra de Deus não é para a gente se aparecer. Aqui quem tem que aparecer é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que tem que aparecer. Como diz o Samuel Mariano, você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode fazer o que for, mas a glória vai ser sempre de Deus. Porque, versículo 14, eu já termino. Porque Deus, aqui foi que me apertou quando eu li. Capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda. Você está preparado para enfrentar Deus no tribunal? É preciso entender o que Salomão está dizendo. Trazer a juízo é
acertar as contas. Nós temos aqui a advogada ali, e ela pode confirmar. Quando você vai fazer alguma questão em juízo, é porque você está requerendo alguma coisa. E quando for Deus que vai nos trazer a juízo? Como é que faz? Como é que coloca Deus no banco dos réus? Tem jeito? Pastor, explica melhor, porque Deus vai aqui trazer juízo toda obra. Vou te dar um exemplo. Ô Gilvan, eu te dei o dom de pastorear. E agora eu quero as contas do dom que eu te dei. Eu quero os frutos. Você não merecia, mas eu te dei. Você não tinha capacidade, mas eu te dei. Você não tinha nome, mas eu te dei. Você não tinha ministério, mas eu te dei. Você fez o quê com o que eu te dei? Aí eu vou chegar lá com as mãos assim, vazia, abanando. Isso é obra. Por que eu estou falando disso? Porque eu disse que a seara é grande e são poucos os trabalhadores, são poucos. Eu não quero me envolver. Eu não vou me envolver porque eu não quero sofrer. Eu não vou me envolver porque eu não quero arrumar confusão. Eu não vou me envolver porque eu não quero ter compromisso. Irmão, já imaginou, no dia que Deus pedir a conta, Ele vai te dizer: você não queria compromisso. Você não queria se envolver, tá? Você não queria fazer nada, tá? Mas você quer entrar aqui, né? Quero. Eu te conheço, não? Não é para se pensar? Sentar com Deus cara a cara e ouvir de Deus o seguinte: eu quero o resultado dos dons que eu te dei. Você usou para quê? Senhor, eu usei para ganhar uma casa, eu usei para pedir oferta, eu usei para andar com um carro de luxo, eu usei o dom para crescer financeiramente, eu usei o dom para crescer, para ter nome, para ser reconhecido, para ficar famoso, eu usei para crescer a minha rede social, tá? E quantas almas você alcançou com o dom que eu te dei? Nenhuma. E quantas almas você curou com o dom que eu te dei? Nenhuma. E quantas almas você salvou com o dom que eu te dei? Nenhuma. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O dom que Deus te deu não é teu, é para ser usado em benefício do reino de Deus. E às vezes você fica retendo aquilo que não é teu, e a Bíblia diz que Deus vai te pedir conta da obra. Agora a segunda parte: e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja. Por quê? Alguém consegue me explicar essa frase, esse parágrafo? Que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É que tem muita gente que faz e não gosta de ser visto. Por exemplo, você sabe quem construiu esse templo? Você sabe quem cavou essas valetas? Você sabe quem fez as colunas? Você sabe quem pôs o piso? Você sabe quem ofertou para que essa obra acontecesse? Não, mas Ele sabe. E Ele vai recompensar. Isso é coisa boa. Mas aqui também está falando que seja mal. O que isso aqui que seja mal encoberto? É que às vezes na frente dos irmãos nós somos uma coisa. Virou as costas, nós somos outra pessoa. O pastor não está vendo, o missionário não está vendo, o obreiro não está vendo. Mas a Bíblia diz que lá no céu tem alguém que os olhos dele são como chama de fogo. Aleluia. E que contempla toda a terra. Aleluia. Às vezes você está orando, ninguém está vendo. Mas às vezes você está reclamando também, ninguém está vendo. Às vezes você está falando da igreja, ninguém está vendo. Mas o dom dela está de olho em nós. O que eu tenho feito?
Para que eu tenho usado a minha boca? Para abençoar ou para amaldiçoar? O que eu tenho falado na minha oração? Porque tem muito crente que faz oração de feiticeiro. Ele não sabe da sua vida, não sabe que você passa e está falando oração de feiticeiro. A nossa boca tem que ser uma boca que produz bênção, que produz palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de encorajamento. Então, se você viu alguma coisa e você não sabe o que está acontecendo, fecha a boca. Se não for para abençoar, não fala. As atitudes secretas serão julgadas e a responsabilidade por elas será individual. Em outras palavras, ninguém vai poder passar pelo juízo pelo outro. Aqui não é onde o filho chora e a mãe não vê. No juízo é onde o filho chora e a mãe vendo chora junto. Então, irmãos, que nós nos atendemos para essas coisas. De tudo que você tem ouvido, o fim é teme a Deus. Pede para Deus te dar temor de volta. Pede para Deus te trazer respeito pelas coisas de Deus de volta. Pede para Deus colocar dentro de você e dentro de mim o respeito pela igreja, pela obra, pela casa dele. Aqui não é de qualquer jeito, aqui não se vem com o coração de qualquer jeito, aqui a gente vem e se humilha na presença dele, reconhece que ele é e que nós não somos, que ele tem e que nós não temos, que ele faz e que nós não fazemos. Aleluia! Porque assim, se a gente proceder, quando a gente orar, o céu estará sempre aberto. Glória a Deus, glória a Deus. Porque tem hora que a gente ora, mas não é sincero. E o crente que ora, o crente que busca, ele tem resposta. Ele recebe a resposta de Deus. Glória a Deus. Eu vi um testemunho esses dias de uma irmã no Nordeste, uma senhora, que a filha dela morreu e deixou um neto. E ela ficou cuidando do neto. E para completar a prova, a aposentadoria dela foi cortada. E ela foi orar. Crente de oração. Ela dizia: Deus, eu preciso dar comida para esse menino. Se for só eu, ainda vai, mas tem criança, eu preciso de uma provisão. O Senhor viu que cortaram a minha aposentadoria. E um dia ela orando, ela ouviu Deus falar com ela e dizer assim: ó, faz uma lista de tudo que você precisa e vai na venda do seu Joaquim. Ela saiu da onde ela estava orando, foi lá fora, olhou para o céu e disse: Deus, na venda do seu Joaquim, lá eu não vou não. O Senhor, ele não gosta de crente e ele é racista, não gosta de negro. E eu num pacote só, são as duas coisas que ele gosta: negra e racista. Eu não vou lá não. Uma semana ela orando e todo dia Deus falava a mesma coisa: faz uma lista e vai na venda do seu Joaquim. No final ela disse: já estou com fome mesmo, se o senhor está mandando, eu vou. Chegou na venda do seu Joaquim, o seu Joaquim estava na porta, pitando um cigarro, e já falou para ela: o que você quer, ô sua crentinha? Ela disse assim: eu vim aqui fazer uma compra. Ele falou: não, aqui você não consegue comprar nada não, você é pobre, você não tem dinheiro, e eu estou sabendo que a tua aposentadoria foi cortada, como é que você vai fazer compra aqui? Ela virou para ele e falou assim: Deus mandou eu vir. Aleluia, glória a Deus. Fazer a compra aqui no seu mercadinho. Aí ele viu ela com uma lista na mão, tomou a lista da mão dela, olhou a lista e falou assim: vamos fazer um negócio então.
Você vai pegar tudo que está escrito aqui e no final nós vamos colocar na balança. Quem lembra daquelas balanças antigas que tinha que colocar o peso de um lado e a mercadoria do outro para... No final nós vamos colocar o papel de um lado e as compras do outro. Se o teu papel pesar mais do que as compras, você leva tudo de graça. Ela falou assim, então me dá licença, dá aqui o papel para mim. E fez mais um pedido embaixo. Ele falou assim, estou dizendo que crente é tudo doido mesmo. Que diferença vai fazer colocar mais uma frase no papel? Ela foi e disse que fez compra no mercadinho do seu Joaquim para 2 meses. Aí disse que foi colocar na balança. Ele pegou o papel, amassou e colocou na balança. Começou a colocar a compra do outro lado. Ele já estranhou que o papel pesou mais do que a primeira sacola. E ela foi colocando compra, foi colocando compra, foi colocando compra. Uma hora chegou e falou para ela assim, ô sua crentinha, pode pegar tudo que você tem, vai embora daqui e nunca mais volta aqui. Glória a Deus. Ela saiu, ele pegou o papel, abriu, e o último pedido que ela fez, a última frase que ela fez foi: Senhor, o Senhor conhece a oração, conhece o peso da oração de um crente fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem sido fiel a Deus? Se nós formos fiel a Deus, a nossa oração tem peso. Se nós formos fiel a Deus, a nossa oração tem resposta. Se nós formos fiel a Deus, a nossa oração tem poder. E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Depende de quê? Depende de nós. Fidelidade a Deus. Aleluia. Não abra mão da Glória a fidelidade a Deus. Deus. Porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa por nós, é Deus. Aleluia. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé para os atos da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. 1 Coríntios 11,